Papai querido, agora vai ser ministrada a tua palavra que nos transforma de dentro para fora, a tua palavra que escreve uma nova história na minha e na vida de cada um dos irmãos, na vida dos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. Papai querido, que nós venhamos esvaziar de nós mesmos nesta noite, mas que o Senhor venha nos encher com a tua palavra, com a tua presença nesta noite. Papai querido, nós queremos ser vasos de honra. Papai querido, nós queremos ser instrumentos do Senhor. Papai querido, eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Continua usando ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer nesta noite, com a autoridade do Senhor, com a ousadia do Senhor, é o que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para alimentar da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em 2 Coríntios 5, 11. 2 Coríntios 5, 11. E que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, em nome do Senhor. 2 Coríntios 5, 11. A palavra de Deus fala assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não os imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre reconciliação. O homem pecou no começo contra a palavra de Deus, quando Deus falou para Adão e para Eva: de todo o fruto comerás livremente, de menos do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tudo isso já era um propósito de Deus nas nossas vidas, pois para que a nossa consciência fosse formada, precisaríamos de passar por várias adversidades. Você não tem como valorizar o bem se você não conhecer o mal. Você não tem como valorizar as coisas do Senhor Jesus se você não conhecer as leis, tudo aquilo que Ele fez para que nós fôssemos salvos.
entregou numa cruz, no madeiro, para que os nossos pecados fossem para Ele. Mostrando para mim e para você que nós, por mais que nós tenhamos sabedoria do homem, conhecimento do homem, formos letrados, não temos como nós sermos trabalhados sobre o amor de Jesus. Precisamos do Espírito Santo. A igreja de Coríntios ficava na cidade de Coríntios, uma cidade-estado próximo de Atenas, a qual o povo era pessoas com conhecimento, pessoas de alto entendimento. E você vê aqui Paulo mostrando para eles que o verdadeiro sentido da vida estava em nos caminharmos sob a palavra de Deus. Mostrou para eles toda essa palavra, mas tudo isso foi vindo desde lá de Jesus, quando ele estava vivo. Porque no finalzinho de João, quando Jesus é reconhecido pelos judeus como rei, a palavra de Deus fala que os gregos aparecem para ver o que estava acontecendo, porque a fama de Jesus já tinha atravessado Jerusalém para fora, para os gentios, e eles queriam saber o que estava acontecendo de verdade. Mesmo com todo aquele conhecimento, mesmo com toda a sua intelectualidade, eles continuavam adorando deuses para todo tipo e todo jeito que você imaginar. Eles tinham Deus na vida dele, mas não tinham o Deus verdadeiro, a qual esse que nós conhecemos. E quando acontecem milagres de verdade, o povo vai saber o que está acontecendo nesse momento. A palavra de Deus fala assim: assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. No versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que vivem não venham mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, para que os nossos pecados fossem lavados no nosso coração, nós temos que aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse Paulo, para chegar até aqui os Coríntios e pregar essa palavra, ele teve um tempo na vida dele de crescimento. Ele teve um encontro com Jesus quando ele estava perseguindo os cristãos que pregavam a palavra. E a partir daquele momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, a vida dele muda. Mas para que ele se aproximasse de Deus, para estar aqui pregando a palavra, para que ele estivesse aqui levantando igrejas para o Senhor Jesus, demorou 14 anos na vida dele. Quando ele se encontra com Jesus, ele já achava que já podia fazer a obra, que já estava pronto, mas aí o Senhor Jesus coloca ele 3 anos afastado, quietinho. 3 anos ele teve que ficar distante, depois mais 11 anos, para depois, na humildade, ele ter o reconhecimento e saber que a obra de Deus, ela leva tempo e ela é feita na união. Você não vai ver hora nenhuma, momento nenhum na palavra de Deus que Paulo levantou a igreja para ele. A igreja era para o Senhor Jesus. Ele trabalhou junto com Pedro lá na frente, ele trabalhou junto com todos os grandes homens que andaram com o Senhor, pregando a palavra verdadeira como ela tem que ser pregada. Mas para que tudo acontecesse na vida dele, teve um tempo determinado, porque ele teve fé no coração e acreditou e fez aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, semeando a palavra de Deus. Uma igreja que foi levantada, no começo estava tudo às mil maravilhas, a igreja de Coríntios. O Espírito de Deus atuava naquela igreja, mas depois de 3 anos a igreja começa a ter dificuldades, começa a adorar os homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. E aí Paulo escreve essa carta para edificar de novo a igreja na palavra do Senhor, mostrando para nós, para mim, para você, que haverá tempos de dificuldade, mas como nós nos preocupamos de verdade com a obra, o Espírito de Deus nos leva e nos mostra a palavra para que nós sejamos transformados de novo, em nome do Senhor. Em João 8, a palavra de Deus fala assim, João 8, vamos ver como que Jesus vai justificando. Porém,
Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Olha o poder da palavra do Senhor. Uma mulher pecadora é trazida ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, naquele momento que ele leva a palavra para ela, porque o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne, através dessa palavra o Senhor Jesus a liberta. Ele tira a acusação, porque ele está pregando perdão. E ao mesmo tempo, quando aquelas pessoas se aproximaram de Jesus, a palavra de Deus fala: se você aproximar-se da luz, os seus pecados vão aparecer. Por isso que tem muita gente, a maioria gosta de ficar na escuridão, nas coisas obscuras, porque aí ela esconde aquilo que está dentro do coração. Mas o problema maior foi que quando eles levaram aquela mulher para ser acusada, eles não sabiam que chegando perto da luz, os próprios pecados deles seriam mostrados para o Senhor Jesus. Porque Ele tem o poder de perdoar pecados, porque Ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, porque Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A partir daquele momento que aqueles homens levam, o Senhor Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E através da palavra eles olham dentro do coração, porque o intuito da palavra é olhar para dentro de nós. Por isso Paulo estava pregando aos coríntios, mostrando para eles olharem dentro do coração, porque o verdadeiro sentido das nossas vidas, no entendimento da palavra, é nós caminharmos até a eternidade. Porque o povo que tem fé no coração, o povo que tem vontade, sede da palavra de Deus, Jesus falou: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede, o pão da vida, aquele que se alimentar de mim nunca terá fome. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que nos aproximar do Senhor Jesus. Aquilo que esses homens fizeram, mesmo sem ter essa percepção, quando eles empurram aquela mulher pecadora para o Senhor Jesus, a palavra de Deus a liberta do castigo. Mas lembra o que Jesus falou depois: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então o verdadeiro sentido da palavra, quando nós aprendemos a andar nos caminhos do Senhor, é nós estar sempre vigiando e orando. A palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, quando nós continuamos buscando, nos alimentando da palavra, assim como nós estamos fazendo, nós vamos sendo fortalecidos pelo poder da palavra do Senhor. Você lembra quando o povo judeu estava no deserto? O povo judeu foi liberto de uma escravidão, mas a partir daquele momento que sai do Egito e entra no deserto, aquele povo tinha que obedecer às regras de Deus, não podia mais viver como eles viviam antes. A mesma coisa acontece nas nossas vidas, e era o que Paulo estava explicando aos coríntios. A partir do momento que vocês aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador, vocês têm que andar sobre as regras dele. Está certo que Jesus morreu na cruz, levou nossos pecados, nos transformou, mas através do Espírito colocado dentro de nós, nós temos força para continuar nessa caminhada. Sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos ser libertados. O que acontece quando Jesus prega sobre o samaritano? Os judeus conheciam as leis, sabia que tinha que amar o próximo, mas não conseguia amar o próximo. Para você amar o próximo, você precisa do Espírito Santo de Deus colocado no seu e no nosso coração. Em João 11, a palavra de Deus fala assim, João 11,
João 11, 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia ditava a Jerusalém 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seus irmãos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? A palavra de Deus, ela tem uma coisa muito interessante, que ela fala assim: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. Cada vez que uma dessas pessoas iam ter com Jesus, eles andavam. Quando Jesus mandou todos os discípulos pegar a palavra, ele falou: vá de 2 em 2. Quando Marta e Maria mandam falar para Jesus que seu irmão estava doente, eles já estiveram com o Senhor Jesus em suas casas, receberam Jesus, ouviram a palavra, se alimentaram daquilo que Jesus tinha para eles. E eles não colocaram Jesus na casa e deixou ele quietinho lá, igual aquele saduceu. Eles trouxeram ele para dentro da casa, cuidaram dele, alimentaram ele, e ele, com o grande amor que ele tem, também deu a palavra e mostrou para eles que quando nós confiamos de verdade no Senhor Jesus, nós confiamos de verdade em Deus, colocamos ele em primeiro lugar, ele sempre coloca-nos muito mais. Lembra disso? Porque Deus é justiça. O problema é que às vezes nós achamos que Deus não está fazendo nada nas nossas vidas, porque existe o tempo de Deus, e o nosso tempo é aquele tempo que tudo tem que acontecer para ontem. Mas Deus tem o tempo certo para a árvore crescer e dar fruto. Não é igual a essas árvores que a gente compra, né? Esses pés de laranja pequenininho, que nem cresce e já está dando 2, 3 laranjas. Não, existe o tempo determinado para ela desenvolver a raiz e depois dar o fruto certinho como ela tem que dar. A partir desse momento que elas pedem para que Jesus vá à casa delas, porque lá já estava doente, da onde ele estava até chegar não ia dar tempo, porque Lázaro já tinha praticamente morrido quando o rapaz foi entregar a mensagem. Mas você vê que quando você coloca Jesus no seu coração, a palavra de Deus fala que Jesus justificou cada um de nós, os nossos pecados. Mas ele não só justificou os nossos pecados, mas ele nos cura, nos transforma, nos dá alegria verdadeira. Ele trabalha em nós todo o nosso ser. Ele opera na nossa vida financeira, ele opera na nossa concepção de alegria verdadeira no nosso coração. Ele fala: na paz eu lhes dou, a minha paz não as dou como o mundo dá. O mundo jaz no maligno. Então, a partir desse momento, quando Marta e Maria já estavam achando que Jesus não ia chegar, que não ia mais acontecer nada na vida delas, porque Lázaro já havia morrido, elas têm uma surpresa, porque Jesus vai até elas e ressuscita Lázaro. Foi um dos seus últimos milagres, mostrando para cada um de nós, ele tem o poder de ressuscitar. O verdadeiro intuito da palavra do Senhor, das igrejas, é pregar para a nossa vida eterna. Existe um momento nas nossas vidas que nós vamos estar cansados, porque nós nunca estaremos igual todos os dias, mas a força de vontade, de buscar, de querer mais, faz com que o Senhor se alegre, e ele vai operando milagres no meio de nós. E através desse milagre tão grandioso que os saduceus queriam matar não apenas Jesus, mas Lázaro também. Olha o risco que Lázaro corria. Além de ser ressuscitado depois de morto, ainda corria o risco de morrer de novo. Mas Deus estava com eles, mostrando para nós esperança no nosso coração, mostrando para nós termos fé e continuar nessa caminhada. Porque quando você pensa que está tudo normal, o Senhor vai lá e nos surpreende com mais uma porta aberta nas nossas vidas, por causa da nossa fidelidade com Ele, porque também somos fiéis à palavra do Senhor, porque estamos pregando essa palavra assim como os grandes homens pregaram. Nós não estamos pedindo nada em troca, a não ser que você ouça a palavra e transforme o seu coração.
Paulo estava pregando aos coríntios única e exclusivamente para que eles fossem transformados, para que eles fossem libertos. Eles faziam adorações de deuses que eram a maior coisa mais feia do mundo, né? Coisas difíceis até de falar. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, mostra a palavra para eles através de Paulo, através de um grande homem, e vai transformando de fé em fé, de glória em glória a vida deles. Em Lucas 5,17, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5,17. Lucas 5,17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pôr diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Eles não olharam as dificuldades que eles iam ter que enfrentar carregando aquele homem coxo. Eles olharam e quiseram receber a bênção, quiseram chegar perto do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa acontece nas nossas vidas, quando nós nos dispusemos a sair da nossa zona de conforto nos domingos para aprender mais um pouco com essa palavra. O Senhor se agrada, e quando Ele se agrada, Ele continua guiando as nossas vidas, dando alegria e coragem nos nossos caminhos. Coragem de Noé, coragem de Moisés, coragem de Davi, que não olhou para o deserto, não olhou para o tempo da tempestade, não olhou para Golias, mas olharam para Deus e continuaram enfrentando as dificuldades, porque a fé do crente, ela é construída sob as dificuldades, vencendo barreiras. Quando uma pessoa chamar você de crente, agradeça a ela por isso, porque nós somos verdadeiramente crentes fiéis ao Senhor. A partir daquele momento que um grupo de pessoas, através da fé desse homem, porque se a fé for crescendo dentro do nosso coração, ela vai aumentando, e quem estiver perto também vai sendo contagiado por essa fé. Mas para que isso venha acontecer na vida das pessoas, é preciso haver mudança em nós. Era isso que Paulo estava falando para os coríntios. Tem que ter mudança na vida de vocês. Vocês não podem adorar ao Senhor Jesus Cristo e continuar vivendo da mesma maneira que vocês viviam antes. Venham como estão, mas não fiquem como estão. Tem que ter essa força de mudança, de querer, de ser diferente. Quando estiver em rodinha de escarnecer as pessoas, não chega perto, porque a palavra de Deus fala lá em Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus estava curando as pessoas, mostrando poder, mas o verdadeiro sentido de tudo era perdoar os pecados. Por isso ele fala para aquele homem: perdoados estão os seus pecados, graças à força de vontade desses homens que trouxeram você até aqui. Levanta, pega a sua cama e anda. Mas quando ele fala, perdoados estão os seus pecados, os saduceus começam a resmungar no pensamento: quem é você para perdoar pecados? Só Deus tem esse poder. Mas ele, conhecendo tudo e sabendo o que eles estavam pensando, fala: o que é mais fácil? Fala, dizer perdoados estão os seus pecados, ou levanta, pega a tua cama e anda. E aí vem um grande milagre na vida. É assim que acontece no meio de nós. Quando nós menos esperarmos, milagres vão acontecer, mais ainda, porque milagres já têm acontecido no meio de nós. Porque o verdadeiro sentido do Espírito de Deus trabalhar no meio de nós é a nossa fidelidade com Deus também. É confiar no Senhor e saber que haverá momentos difíceis, momentos tristes, mas também haverá momentos alegres. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá pela manhã na vida do crente. Em João 5, a palavra fala assim, João 5:1, João 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, num tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o mover das águas. Porquanto o anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos, uma pessoa que era coxa, não tinha a mínima possibilidade de chegar até o tanque. E Jesus vai naquele momento, naquele lugar, onde havia várias pessoas enfermas, mas ele resolve curar aquela que não tinha a mínima chance nem de entrar no tanque. Não que aquilo curasse, porque Deus não é Deus de confusão. E ele chega nele e fala: o que queres que te faça? E aí ele vai explicar que quando as águas movimentam, não tem quem leva ele. E aí Jesus fala: quer ficação? E o enfermo respondeu, né? Não tem homem algum, quando a água é agitada, me coloque no tanque. E Jesus fala: não precisa do tanque mais. Você precisa de mim, precisa de Jesus. Aqui está começando o ministério dele. As pessoas ainda não conheciam, ainda não acreditavam. Ter fé no coração é quando você começa algo que Deus coloca você para fazer e você vai até o final. Não importando com o que as pessoas falem, mas importando com o que Deus fala para você. Você já imaginou se as pessoas que falavam com Noé, se ele fosse importar, ele não tinha construído a arca, porque ele estava preocupado com a voz de Deus. Esta mesma voz que fala para nós: continua fazendo a minha obra, continua que eu estou no meio de vocês, continua crescendo, continua fortalecidos pelo poder da palavra. Lembra que esses grandes homens que andaram com Deus, quando começaram mesmo a fazer a obra, vários anos havia se passado, eles tinham sido construídos. Deus vai construindo o nosso coração. Paulo demorou 14 anos, José demorou 13 anos da vida dele, Moisés demorou 40 anos depois que ele saiu do Egito, mais 40, 80 anos é que ele foi ter encontro com o Senhor. Tem o tempo certo, basta que a gente continue firme sobre a palavra do Senhor. Jesus mostra essas mesmas dificuldades que ele enfrentou no começo, mas depois a obra cresceu tanto, que até os gregos foram atrás dele. Em Lucas 23, 33, a palavra de Deus fala assim, Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o povo, estando olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és Cristo, salva-te mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, este nenhum mal fez. Então, você vê que até dos que estavam junto com Jesus sendo crucificado, ele se arrepende naquele momento. Ele se arrependeu porque no lugar onde ele estava a palavra tinha sido pregada, porque Jesus é autor e consumidor da obra, consumador da obra. Jesus Cristo nos dá essa rica oportunidade de nós estarmos aqui reunidos hoje sobre essa palavra. É Ele que leva os nossos pecados, que transforma nossas vidas, nos dá alegria verdadeira.
Foi ele que não mediu esforços em andar, e às vezes casas que não deixavam nem ele entrar, ele continuava pregando a palavra, mostrando para nós termos também essa força de vontade e continuarmos alimentando, em nome de Jesus. Para finalizar, em 2 Timóteo 4, a palavra de Deus fala assim, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 7, 8, Paulo falando: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que me amarem, que amarem a sua vinda. Tudo isso que Paulo passou nas dificuldades, nos castigos, ele caía, levantava e continuava pregando o evangelho. Tudo isso faz com que a nossa fé cresça dentro do nosso coração, para nós continuarmos fazendo essa mesma obra. Porque hoje nós fazemos parte desse mesmo ministério ao qual ele andou com os discípulos, pregando a palavra, levantando igrejas verdadeiras, que pregavam a palavra sem pedir nada em troca. Por isso aquelas igrejas tinham tanto poder de cura, de milagres, porque eles eram verdadeiros com o Senhor Jesus Cristo. Essa mesma palavra pregada aqui hoje, que continua construindo o nosso coração e nos transformando e dando alegria, porque também somos parte da obra de Deus, amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos unir a nossa fé nesta noite, amém? Aleluia. Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós apresentamos cada pedido de oração, cada nome que está escrito no caderno de pedido de oração diante do teu altar. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente, onipresente. Papai querido, que o Senhor venha alcançar cada vida nesta noite, trazendo a cura, a libertação, a transformação, a restauração nesta noite. Alcança a nossa vizinha, Senhor, nesta hora. Papai querido, visita a mente, visita o coração. Repreende, Jesus, toda enfermidade, tudo que não provém do Senhor contra a vida dela nesta noite. Mas que a cura do Senhor, a paz do Senhor, o refrigério do Senhor venha estar sobre a vida dela. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, ó Pai, cada vida que nos ouviu nesta noite, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, alcança os irmãos que não puderam vir. Papai querido, alcança com a tua paz, com o teu refrigério, com a tua cura, com a tua libertação, restauração, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, nós apresentamos os nossos locais de trabalho, nós apresentamos essa semana que se inicia diante da tua presença. Desde já, Senhor, o Senhor vem enviar o teu exército de anjos, ó Pai, no local dos nossos trabalhos. Papai querido, lançando por terra toda a palavra contrária, todo espírito de confusão, de contenda, de ira, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha lançar por terra em nome do Senhor Jesus. Mas que a sabedoria do Senhor, que a capacitação do Senhor venha estar conosco, ó Pai. Nós te clamamos e te agradecemos por este momento na tua presença, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.